Estão tratando sobre a depravação, capítulo 1 ao capítulo 3, a justificação, capítulo 3, metade do capítulo 3 ao capítulo 5, santificação, capítulo 6 ao 8. Há um leve toque do tema no final do capítulo 8, ele vai introduzindo aquilo que ele vai apresentar no bloco do capítulo 9 ao capítulo 11. Então o tema da predestinação, da soberania de Deus, ele é um dos argumentos do consolo do Senhor para a nossa alma em meio ao sofrimento. Nós somos filhos, nós somos bem-aventurados, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Duas expressões importantes, nós já vimos o tudo coopera e nós vamos ver, somos mais do que vencedores, duas expressões que retratam a nossa vitória, o nosso êxito, o nosso consolo em meio ao sofrimento. E a base disso, Paulo tira um pouco o olhar da circunstância terrena, porque nós gememos, ele disse isso, nós vivemos em um mundo em que nós gememos, e ele diz que a própria natureza geme, foi o que ele apresentou, do verso 18 ao verso 25. O crente não vive uma vida sem sofrimentos, ele vive uma vida em meio ao mundo que as árvores gemem, os crentes gemem, nós sofremos, mas o primeiro consolo que ele dá é a palavra da promessa do Senhor de que ele vai voltar e levar a gente para uma terra que não tem pecado. É a esperança, é o primeiro consolo que ele apresentou até o versículo 25. O segundo consolo, no verso 26 e 27, foi que em meio aos gemidos que nós temos, nós oramos ao Senhor, entregamos as nossas súplicas e temos conosco o Espírito Santo que geme ao Senhor. Ele expressa gemidos inexprimíveis, ele ora intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus. Ele ora ao Pai para que a vontade do Pai se prevaleça e o melhor seja. E qual é o melhor? O verso 28 ao 30 nos responde isso, dizendo que o grande propósito de Deus, e esse é o ponto pelo qual Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos chamou, Ele nos justificou, e Ele tem todo o projeto traçado da nossa vida de ponta a ponta, de eternidade a eternidade, é nós sermos semelhantes a Cristo. Então, a visão mais ampla que nós precisamos ter, além das circunstâncias que nós passamos terrena, que nós somos tentados no meio do sofrimento a olhar, dizer por que nós estamos passando por isso. O Senhor diz, o próprio Espírito está orando pela vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que sejamos semelhantes a Cristo, ao Filho de Deus. Ele nos predestinou para isso. O verso 29 diz, Ele também predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, perceba, ele ainda está dentro do tema da santificação. E agora ele está relacionando o tema da santificação com o sofrimento e com a doutrina da predestinação. Ele está dizendo, nós sofremos. E isso tudo está dentro do propósito de Deus. Deus não está ignorando o nosso sofrimento. Mas por que nós sofremos? Porque Deus predestinou todas as coisas. E dentro da sua predestinação está o propósito dele de, em meio ao sofrimento, nos fazer mais santificados. As circunstâncias da vida não estão à parte da soberania de Deus e não estão, Deus não está sendo insensível para conosco. Na realidade, nós sofremos porque Deus tem um propósito muito maior do que o nosso conforto. É sermos semelhantes mais a Cristo. É sermos mais parecidos com o Senhor. Sermos transformados de glória em glória, imagem. É por isso que nós fomos predestinados, nós somos chamados, justificados e nós somos conduzidos para sermos glorificados. Agora, uma palavra de consolo. Esse bloco ele é um bloco que fala sobre segurança. Porque, perceba, meus irmãos, o chamado à santificação, ele não pode, que é o grande problema da nossa geração, que foi um problema recorrente na história. A igreja, ela milita entre dois extremos na história. Por um lado, as pessoas ignoram o chamado para a santificação, como o cristianismo fosse, o ensino da graça fosse um ensino de encorajamento para a libertinagem. Não precisa falar sobre lei. Nós estamos na graça, não precisa falar sobre isso. Nós estamos livres em Cristo, podemos viver, não tem lei, não tem regra, não tem nada. E muitas igrejas defendem homossexualismo, defendem libertinagem, defendem todo tipo que é de contrários, ensinos contrários à santa lei de Deus, que é o Salmo 119, que nós estamos lendo.
E que nós já lemos que o Senhor diz assim, o Senhor nos deu essa santa lei para que a cumpramos à risca. Por um outro lado, há um outro extremo. Quando as pessoas querem falar sobre santificação e temor a Deus e eles fazem como se isso fosse um meio de salvação. E as pessoas vivem nas igrejas e elas vivem como que perturbadas. Elas olham para a lei de Deus e elas querem obedecer e às vezes elas não conseguem obedecer e elas ficam apavoradas porque elas não se sentem aceitas e recebidas pelo Senhor. Elas estão voltando o debate que foi o centro da reforma protestante. O catolicismo defendia a salvação pelo mérito. E terrivelmente na história esse assunto volta a aparecer recorrente quando as igrejas falam sobre obediência, mas falam como um meio para se manter a salvação ou para conquistar a salvação. Nós precisamos lidar com o tema da santificação e entender a relevância disso, fugindo desses dois extremos. A santificação é um tema relevante. Deus nos chama para viver uma vida santa, mas não para ficarmos apavorados com o sentido de termos medo de perder a salvação, porque nós estamos seguros. Nós somos amados, perdoados. Então, agora, para fechar esse tema da santificação, o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, nos ensina sobre segurança. Quando diz... E perceba esse movimento que ele está falando, ele começou a falar muito sobre sofrimento, né? Os sofrimentos desse mundo, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, verso 18. Ele fala da intercessão do Espírito em meio ao sofrimento, os nossos gemidos, verso 23. E agora ele diz, verso 31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, agora ele apresenta do verso 31 ao verso 35 5 questões relacionadas ao tema da segurança. Que diremos à vista destas coisas? É uma pergunta que obviamente dialoga com aquilo que ele ensinou, à vista de que somos predestinados, à vista de que somos filhos, de que somos amados, à vista de que Deus tem um propósito para nós, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou ao acaso, nós gememos de dor nesse mundo, nós estamos sofrendo, mas isto é uma promessa de que Ele vai nos resgatar, de que em meio ao sofrimento a gente ora e o Espírito Santo está gemendo aqui, nós gememos de dor e Ele geme aqui, orando por nós. À vista dessas coisas, desse grande tesouro que nós temos, como nós podemos duvidar do amor de Deus para conosco? Podemos duvidar de que Deus ele não cuida de nós, de que como se nós fôssemos rejeitados pelo Senhor, sofrêssemos esse perigo de sermos rejeitados? É aqui, meus irmãos, que essa expressão encontra o seu significado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As pessoas, esse é um grande problema da nossa geração, também recorrente na história, a teologia da prosperidade. As pessoas olham para textos bíblicos e elas encontram aplicação nas circunstâncias desse mundo. Quando nós somos abençoados por Deus graciosamente, com algum benefício material, com um benefício de saúde, com um benefício de qualquer circunstância da nossa família, tudo isso é bênção de Deus, é favor de Deus. As pessoas erroneamente costumam dizer, quando recebem uma graça, um ato de misericórdia do Senhor, dizem assim, Deus é fiel. Esse de fato é um dos atributos do Senhor, mas não é apropriado quando você receber uma graça, você dizer que Deus é fiel. Porque aquela graça não é produto de uma obrigação de Deus para com as nossas vidas e agora Ele cumpriu com a sua obrigação e por isso Ele é fiel. A fidelidade está relacionada ao cumprimento da obrigação. E se Ele deixasse de dar aquela dádiva, Ele não seria infiel. O que eu preciso dizer quando Deus me dá um benefício Deus é gracioso. Ele não precisava dar, Ele não tinha obrigação de dar, mas Ele deu. O que está em pauta não é a sua fidelidade. O que está em pauta é a sua graça. Se Ele fosse fiel, se Ele desse o que nós merecemos, nós seríamos consumidos. O que o profeta Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Né? Não sermos consumidos. Porque de fato nós
nós não merecemos nada, nós não merecemos receber nada. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o Deus é por nós não está relacionado às circunstâncias dessa vida, mas o Deus é por nós Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou. Essa é a prova de que Ele tem uma promessa de nos levar para a eternidade. Isso aqui é onde eu encontro o consolo em meu sofrimento. Deus é por nós. Eu estou passando, e os comentaristas dizem que o que está em pauta aqui, quando ele vai falar sobre a morte, a vida, as circunstâncias desse mundo de sofrimento, são tanto a ação maligna das potestades em levantar nações para perseguir a igreja, como o intento de Satanás, mais ou menos de fazer aquilo que ele fez com Jó, de usar as circunstâncias dessa vida. O que está em pauta nesse contexto é a igreja perseguida do primeiro século, que está... Onde é que está o amor de Deus? Se nós estamos sofrendo tanto perseguição, tantas provações, nós estamos gemendo. Paulo está dizendo, nós estamos gemendo, mas ainda assim nós precisamos ter uma perspectiva de que Deus é por nós. Como? Não é na circunstância, é no decreto eterno, é na obra de salvação, é na história redentiva. É aqui que eu encontro nessa história, nesse plano maior. Eu tiro o olho do que está acontecendo nesse mês, nesse ano na minha vida, e eu olho para como eu sou amado. Deus me decretou o meu nome, a minha vida de eternidade a eternidade, para eu encontrar consolo. À vista disso, quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto vai começar a tratar o favor de Deus e a apresentação de inimigos. Ele trabalha com esses dois pilares aqui, essas perguntas, sempre vai se levantar os inimigos e vai começar a apresentar aquilo que os evangelhos expressam. Existe uma batalha entre o povo de Deus e Satanás e as potestades. E é uma batalha, não é que os seres malignos, o Satanás, eles têm condições de vencer Deus ou lutar contra Deus. Mas essa batalha, ela se dá em termos jurídicos. É como a cena que se descreve isso, é a cena do livro de Jó, quando Satanás se apresenta. Ele não tem condições de lutar contra Deus. O ponto não é esse. Mas Satanás sabe que diante de Deus ele tem um Deus santo, um juiz santo que não tolera a iniquidade. Então Satanás vai perante Deus, e Apocalipse 12 explica isso. Ele adjetiva aquilo que nós podemos aprender no livro de Jó. O acusador dos nossos irmãos, é isso que é o adjetivo que tem Apocalipse sobre Satanás. A cena é que ele vai perante Deus e ele vai acusar os crentes dos seus pecados. É uma batalha jurídica. Senhor, tu és santo e eles são pecadores, então condena eles. Tira as coisas dele. Permite que eu haja sobre suas vidas. Então é uma argumentação sobre integridade perante aquele que é justo. Mas se Deus é por nós, se Ele nos justificou, quem será contra nós? Quem pode nos acusar? Quem pode se levantar contra nós perante o Senhor? O argumento do Deus é por nós não está relacionado a benefícios desse mundo, mas isso fica claro no verso 32, quando agora ele foca diretamente no ponto da obra redentiva, quando diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Quem é que pode nos acusar de pecado? Quem é que pode nos acusar de falta de integridade se o próprio Deus, que é o santo juiz, entregou o Filho? Ele entregou por nós para pagar a dívida. Quem pode chegar ao próprio Deus e dizer que o pagamento de Deus não é suficiente para perdoar as nossas dívidas? Qual o argumento de Satanás para chegar diante do Senhor e dizer que nós estamos ainda debaixo de dívidas? Ele entregou o seu próprio Filho, Ele por nós entregou. E aí, meus irmãos, Ele diz, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? A pergunta, meus irmãos, não é novamente sobre benefícios terrenos. Ele está trabalhando e desenvolvendo o versículo 23.
O Paulo ele está abordando o tema tratando sobre 2 momentos na história da redenção. O momento da conversão, ele diz que quando nós fomos convertidos, o Espírito habitou em nós, nós recebemos as primícias do Espírito. Ele está fazendo um paralelo com o agricultor, que depois de plantar, ele vai colher uma pequena porção dos frutos e ele se beneficia, mas não é tudo ainda, é a pequena porção. E a grande colheita não é a circunstância desse mundo, mas é a segunda vinda de Cristo e o estado eterno. O que ele está dizendo para a igreja é dizendo, olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por dificuldades, mas se ele veio e nos deu o Filho para nos perdoar, ele não nos dará todas as outras coisas que é o estado eterno, o benefício, a colheita completa. Ele não nos dará todo o benefício do porvir, da eternidade. Perceba como nós somos amados de Deus, como todas as coisas cooperam para o bem, porque ainda que nós estamos sofrendo, nós somos amados na eternidade, nós somos salvos e Deus, certamente, se Ele deu o seu Filho, Ele nos vai dar a eternidade e todas as outras coisas. Nós corrompemos, meus irmãos, quando nós fazemos a leitura desse versículo que fala sobre a redenção, sobre a esperança da eternidade, quando eu estou pensando num benefício terreno. Não é sobre isso que Paulo está falando. Não é sobre isso que ele está falando para alguém que acabou de sepultar o seu filho, para alguém que acabou de sepultar a sua esposa, para alguém que está sendo perseguido pelo Império Romano e acabou de perder praticamente tudo dessa vida. Ele não está dizendo que se ele orar, for para a igreja, ele na semana que vem ele vai ter todos os benefícios. Ele está falando, olha meu irmão, você vai encontrar consolo na sua alma. Você pode ficar seguro de que Deus ele vai te dar na eternidade tudo aquilo que Ele prometeu. É aqui a grande consolo para acalmar o seu coração, é sobre as promessas do Evangelho. Nós temos certamente nessa vida, e muito mais do que nós merecemos, o Senhor nos dá benefícios terrenos, e isso é dádiva, isso é bênção. Mas não é sobre isso que Paulo está falando em Romanos 8. Ele está falando sobre a eternidade. A cena, meus irmãos, é uma cena jurídica de salvação eterna ou condenação eterna. Não é sobre nada nessa vida. E por isso o verso 23 diz, 33 melhor dizendo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É a cena de um tribunal em que Deus é o juiz e nós somos os réus pecadores. E Satanás com os seus anjos, eles vão repetir a cena de Jó. E ele vai chegar diante da presença de Deus. Jó diz assim que se reuniu os anjos na presença do Senhor e Satanás também ia. E a pergunta é, depois que o Senhor já perdoou as nossas dívidas, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós somos chamados, meus irmãos, ao tema da santificação, a vivermos uma vida santa. Mas não para vivermos apavorados, como se fôssemos rejeitados pelo Senhor, porque a pergunta permanece. Quem tentará acusação? Quem pode entrar perante o tribunal do Senhor? E aqui há algo interessante na história da redenção, porque Abel, Sete, todos os adoradores do Senhor, todos aqueles que adoraram e creram no Senhor pela fé, eles foram justificados pela fé. Jó foi justificado pela fé, não foi pelo seu mérito. Mas há uma diferença entre eles e nós. Eles foram justificados pela morte de Cristo que viria a acontecer. E por eles estarem antes do pagamento, eles não estavam usufruindo de todos os benefícios. O apóstolo Paulo vai ensinar isso em Colossenses capítulo 2, vai dizer que eles estavam debaixo de ainda que salvos, eles estavam debaixo do escrito de dívida. Um lembrete de que havia uma dívida. A lei cerimonial é chamada de escrito de dívida. Mas quando Cristo morreu e de fato se cumpriu, o escrito de dívida é cancelado. Ele removeu. Então, quando eles iam para o culto e ofereciam um animal de holocausto, eles não estavam acreditando que era aquele animal que pagava a dívida, eles criam Cristo que virá, morrerá, assim como esse animal, e vai pagar a minha dívida. Mas o ato contínuo que eles tinham que ir lá e matar o animal era um lembrete. A sua dívida ainda não foi paga. Você será salvo pela fé. Mas de fato, isso aqui é um lembrete de que a dívida não foi paga.
Nós não precisamos mais realizar esses atos que Paulo fala em Colossenses 2, não pode tocar nisso, pegar naquilo. Várias restrições, várias regras que eram para tratar a gente como se, ainda que nós somos filhos, nós não temos todos os benefícios, porque a dívida não foi quitada. Apocalipse 12, tanto Apocalipse 12 como João 12, verso 31, diz que quando Cristo morreu, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Até lá, esse momento da morte de Cristo, eles podiam repetir esse movimento que eles fizeram com Jó. Entrar na sala do trono e dizer, olha fulaninho lá. Mas depois da morte de Cristo, eles foram expulsos. Há um evento na história da redenção, eles são expulsos do céu. Apocalipse 12 descreve uma batalha. Miguel e os seus anjos expulsando, escorraçando do céu Satanás e seus anjos, porque eles agora não podem estar no céu. Depois da morte de Cristo, eles são expulsos do céu, eles não podem mais frequentar a sala do trono, eles não podem mais acusar. A cena é a cena de um tribunal, meus irmãos. Deus é santo e ele poderia expulsar a qualquer momento, mas ele deixou o livre acesso porque eles iam continuamente fazer a queixa. Mas agora, quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode entrar no tribunal? O santo juiz já decretou e disse, esses réus foram inocentados, foram justificados, o pagamento foi feito. Ele está falando da cena jurídica da vida eterna ou condenação eterna perante o santo juiz. Não é sobre a capacidade do mal vencer o bem pelas suas próprias forças, porque isso na Bíblia é inconcebível. É Deus quem o justifica. Perceba que o verso 33 fala sobre esse ato jurídico. O verso 34, nessa mesma linguagem, diz quem os condenará. Quem é que pode dizer, eles são merecedores do inferno? Quem é que pode dizer, eles são merecedores perante o santo juiz? O santo juiz tem que dizer, eles são culpados. Então, meus irmãos, o verso 31 ao 38 não está falando sobre benefícios da terra. Ele está falando sobre a cena jurídica do tribunal, falando sobre vida eterna ou condenação eterna. Tudo que nós lemos aqui, nós temos que adequar a essa cena. Quem é que pode nos condenar, dizer, fulano de tal é pecador e por isso ele merece a condenação? É verdade, nós somos pecadores, mas o nosso pecado foi pago. Nossa dívida foi quitada. E por isso Satanás e seus anjos não podem entrar, não podem condenar, não podem dizer que nós somos imerecedores. O chamado à santificação tem sobre nossas vidas, mas ele não anula a nossa segurança em Cristo. Devemos ser santos e devemos pedir perdão. Mas nenhum pecado vai tirar a realidade de que nós não podemos perder a nossa salvação, nós estamos seguros. Quem pode condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, que está à direita de Deus e também intercede por nós. A base para ninguém poder nos condenar veja, toda a argumentação é uma questão jurídica. Deus, ele não salvou as pessoas sem pagamento. Por que ninguém pode condenar perante o santo juiz? É porque Jesus morreu. É porque a dívida foi paga. E ele não somente morreu, a evidência do pagamento foi feita, porque por isso que ele diz a ressurreição. A ressurreição é a vitória sobre a morte. O homem morre por causa do pecado. E a ressurreição é a prova de que esse homem não tem pecado. Se Cristo morreu é porque o pagamento dele ali foi entregue por nós. E se ele ressuscitou é porque o pagamento dele foi aceito por Deus. E não somente isso, esse que venceu a morte, ele está lá à direita de Deus intercedendo por nós, o Espírito intercede por nós, agora ele fala sobre o Filho intercedendo por nós. A intercessão é a evidência de que a obra dele é em nosso favor. Ele está orando por nós que somos chamados para sermos parecidos com ele, que estamos lutando com falhas, fracassos, êxitos, tentando crescer a imagem de Cristo, mas nós não somos perfeitos, nós não somos íntegros, estamos lutando, crescendo, mas ainda assim, ninguém pode nos acusar diante de Deus.
Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta, meus irmãos, é quem vai pode, perante uma acusação diante do tribunal, levantar uma queixa e nos fazer ir para o inferno, nos separar dessa promessa de vida eterna? Quem pode fazer isso? Será a tribulação, a angústia? Será que alguém, uma grande perseguição ferrenha do primeiro século pode nos fazer passar por um sofrimento, uma angústia, e talvez nessa angústia a gente ser tirado? Será a perseguição, a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Será que se alguém tirar nossa comida, tirar nossa coberta na região fria de Israel, colocar a gente a uma vida privada, mais sofrida nesse mundo pela perseguição ferrenha do Império Romano, ou de qualquer império desse mundo, será que os homens, pelo poder da espada, pela força, matando vidas, tirando a vida de vários cristãos do primeiro século, será que nós podemos, em meio a esse sofrimento levantado por Satanás? Essa cena aqui, ela é muito fácil de se entender quando nós lemos Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 é o capítulo que narra o nascimento de Cristo e a sua morte. E o que acontece após a morte de Cristo, entre a primeira e a segunda vinda, o capítulo 12 narra sobre isso. E ele diz que o primeiro ato de Satanás foi tentar matar a criança. O dragão ali, Satanás, ele tenta matar aquela criança que vem ao mundo, é o Redentor. Ele está descrevendo as cenas de Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 4, quando ele levanta Herodes para matar todas as crianças. Quem está por trás, o Apocalipse 2, quem está por trás desse ato de Herodes é o próprio Satanás, querendo matar o Filho de Deus. Aí diz que como ele não conseguiu matar a criança, ele vai voltar todo o seu ódio no tempo que lhe resta para todos aqueles que são os seguidores do Filho de Deus. É isso que Apocalipse 12 diz. Ele vai levantar governos e pessoas para destilar todo o seu ódio. Ele sabe que já está condenado e o tempo que lhe resta é até a segunda vinda de Cristo. E então ele vai usar esse tempo para destilar o seu ódio contra todo o povo de Deus. É a cena que se descreve como nós devemos entender a história. Mas será que tudo isso pode nos tirar a vida eterna? E aí, essa cena, meus irmãos, elas estão interligadas. Agora ele vai descrever o verso 36 e o verso 37 sobre essa cena que descreve a nossa vida entre primeira e segunda vinda, a vida do povo de Deus. A vida de muitas dores, de muita perseguição, de muitos problemas em meio a um mundo ímpio que age com várias forças satânicas. Quem é o cristão em meio a esse mundo? Ele cita o Salmo 44 para descrever a nossa realidade. Diz como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele já falou sobre nós morrermos à semelhança da morte de Cristo. Cristo sofre e morre, nós também somos unidos a Cristo, nós passamos o mesmo caminho. Ele disse isso a partir do versículo 17: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, a cena do Salmo 44 que é descrita, imagine a cena que era bem conhecida por Israel, de um pastor com ovelhas. Se você já lidou com ovelhas, você sabe. Se já viu o animal da ovelha, se aproximou da ovelha. Pense no animal manso. A gente teve a experiência de ver a ovelha lá na Bolívia. Você está andando na direção da ovelha, ela vai correndo para a lateral, ela vai fugindo de você, ela se afasta, ela tem medo, é um animal impressionante. Um animal muito frágil. E ele descreve o povo de Deus nesse período entre primeira e segunda vinda, diante dos inimigos usados por Satanás, com suas ideologias, seus conceitos e sua perseguição em alguns lugares do mundo, tirando vida de cristãos. Eles são como os assassinos das ovelhas. Nós somos as ovelhas.
Nós estamos em um mundo em que nós somos considerados ovelhas para o matadouro. O mundo, meus irmãos, ele não quer pacifismo. Toda a linguagem de pacifismo, ela se acaba quando nós não concordamos com os argumentos deles. Toda a linguagem de ecumenismo, ela se acaba quando você quer ter a sua própria opinião. O mundo não quer que eles tenham a opinião deles e nós tenhamos a nossa. Eles querem que nós não tenhamos a nossa. Eles querem criminalizar os nossos conceitos. Eles querem dizer como nós devemos educar os nossos filhos, como nós devemos ensinar as nossas igrejas. Eles não querem viver a vida deles na imoralidade e deixar a gente aqui. Eles querem criminalizar, eles querem dizer que os nossos ensinos, os ensinos bíblicos, são discursos de ódio. Eles querem estabelecer as suas próprias regras, estabelecer as suas próprias leis, segundo seus conceitos. E quem somos nós? Nós somos como ovelhas no meio do matadouro. A cena não é uma cena favorável. Você não pode pegar o Romanos capítulo 8 para dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados, daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, e aplicar isso a uma circunstância favorável na vida, porque o texto fala sobre a circunstância de perseguição, circunstância de sofrimento. Todo o capítulo está falando sobre sofrimento. Nós somos ovelhas para o matadouro. É uma situação terrível. É a ilustração para descrever como nós sofremos nesse mundo perante as trevas agindo contra nós, usando pessoas e governos. Quem somos nós? Nós somos ovelhas prestes a serem mortas. E onde está o nosso consolo? É porque nós fomos escolhidos e nós vamos para a eternidade. Mas nesse mundo nós gememos. Nesse mundo nós buscamos consolo na esperança do Senhor, mas estamos em um mundo caído, um mundo amaldiçoado por Deus, um mundo em que as trevas militam para nos destruir. Mas apesar disso, quem pode nos separar do amor de Deus? Por isso ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui é um grande crime, meus irmãos, que as pessoas fazem com esse versículo, quando eles aplicam a circunstâncias favoráveis da vida, dizendo assim: imagine você ganhar um emprego novo, ou um carro novo, e você dizer: tá vendo? É porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. É porque nós somos mais do que vencedores, então nós vamos conquistar tudo aquilo que nós queremos, os nossos sonhos. É um crime contra a interpretação bíblica, porque quando nós conquistarmos bênçãos terrenas, nós temos que dizer: Deus é gracioso. Porque o que Paulo está dizendo, nós somos mais do que vencedores, apesar de sermos ovelhas, indo para o matadouro, estarmos sofrendo, sermos prestes a sermos assassinados, perdermos tudo nessa vida. Apesar disso, ou seja, o mais do que vencedor é eu ter a vitória da vida eterna, apesar de perder tudo nessa vida. De ter o pagamento da minha dívida. Eu perdi os meus bens, eu perdi os meus filhos, eu perdi todos os meus amigos que foram assassinados pelo Império Romano. Mas por que eu sou mais do que vencedor? Porque ninguém pode ir na sala do tribunal e dizer que eu mereço o inferno. Porque Cristo Jesus foi dado por nós. O argumento do apóstolo Paulo, meus irmãos, não é sobre coisas terrenas, benefícios terrenos. Ele está falando sobre vida eterna ou morte eterna. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque eu sou um eleito e eu vou para o céu. Eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque ainda que eu perdi tudo nesse mundo, eu vou para o céu. Ninguém pode dizer para Deus que eu sou uma pessoa que mereço o inferno, que eu sou porque eu sou pecador, eu mereço ser condenado. A circunstância, eu sou uma ovelha indo para o matadouro, os inimigos, as potestades. E é por isso que ele vai falar sobre potestades aqui, a partir do verso 38. Porque o que está em cena é a batalha jurídica, Satanás e seus anjos perante o tribunal, querendo tirar o céu de nós. Ele tira as coisas terrenas, a nossa paz, ele tira os benefícios terrenos, mas ele não pode tirar o céu de nós. E por isso a conclusão, meus irmãos, é porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados,
Quem é que pode tirar, meus irmãos, a vida eterna de nós? Nós somos chamados para a vida de santificação, mas será que alguém morrer? Se alguém morreu e não pediu perdão pelo seu pecado antes da morte, será que ele pode perder a sua salvação? Ele não pode perder a sua salvação, porque Cristo Jesus perdoou o seu pecado. A vida que ele vai viver neste mundo não pode tirar em nenhuma circunstância a sua salvação, porque ele tem a segurança de vida eterna. Será que os anjos podem entrar no tribunal e dizer assim: Senhor, tira a vida dele, ele não merece? Os principados, as coisas do presente e do porvir, os acontecimentos, nem os anjos têm esse poder, porque a dívida foi quitada, nem os acontecimentos, tudo aquilo que eu possa fazer hoje ou daqui a 10 dias, o perdão de Cristo. Esse é um problema do meio evangélico, é entender que o perdão de Cristo é somente sobre os pecados do passado. Quando Paulo estava dizendo sobre as coisas do presente e do porvir, é que Cristo perdoou os nossos pecados, toda a história, até os pecados que nós vamos cometer, Deus, Ele já perdoou. O movimento que nós fazemos no culto, meus irmãos, e na nossa vida devocional, de confessar os nossos pecados, não é para reaver a nossa salvação, é para restaurar a nossa comunhão com o Senhor, para seguirmos esse propósito de santificação, mas apesar disso nós não saímos da condição e do status de sermos filhos amados, de termos a nossa vida eterna garantida. Não é as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Aqui, quando ele fala sobre altura e profundidade, a referência é a anjos. Nem anjos do céu, nem anjos do inferno, nem anjos do abismo, nem anjos da altura, nenhuma autoridade celestial pode chegar perante Deus e tirar a nossa salvação, porque é a mais alta autoridade. O Supremo Deus diz: eles estão perdoados, eles vão para o céu. Essa questão jurídica não tem mais pauta. Ninguém pode entrar no céu e dizer: ele não pode entrar, ele não tem garantia de vida eterna. Nem um anjo, um ser celestial caído, nem um anjo que não é caído, nem qualquer outra criatura. Veja, ele está falando sobre criatura, ele está falando sobre seres angelicais. O que está em pauta é essa cena de Jó, essa cena que percorre a Bíblia, a cena jurídica dos seres angelicais caídos, as potestades e os principados que se aproximam de Deus e querem dizer: ele merece o inferno. Não existe, meus irmãos, uma briga de forças proporcionais. Os seres malignos, eles sabem da derrota deles. Como é que eles agem quando aquele homem endemoniado, o gadareno, que tem uma legião de demônios, quando ele vê Cristo, ele diz: mas não é a tua hora. Ele não vai lutar com Cristo, ele não tem forças para lutar com Cristo, ele não tem condições. Ele vai suplicar: me manda para os porcos. Não deixa eu ir para a condenação agora. Deixa eu ficar aqui. Ele não existe, mas a batalha é uma batalha jurídica. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, não vai haver guerras de murros. Ele, com o sopro da sua boca, ele vai destruir. E Satanás sabe isso, sabe disso. A Bíblia diz em Apocalipse que o projeto de Satanás é um projeto de engano. Ele vai até o evento final, o evento da vinda do anticristo, quando o engano vai ser acrescentado, e ele, por meio da argumentação, ele vai enganar pessoas com suas ideologias, ele vai arrastar pessoas pelo engano, pela malícia. Não é a mesma coisa que aconteceu em Gênesis 3, quando na malícia Satanás, ele não pegou na mão forçosamente para Eva e Adão pecar, ele argumentou para ludibriar, para enganar. É isso que o Apocalipse diz, que o anticristo vai arrastar multidões que vão ficar encantadas, e o termo que diz lá em Apocalipse é que eles vão ficar seduzidos com o argumento exatamente do anticristo. Nós somos nesse mundo, meus irmãos, ovelhas como um matadouro, mas nada pode nos separar, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que está naquele que pagou a dívida, naquele que perdoou o nosso pecado. Qual é o nosso problema? O nosso problema
Não é propriamente Satanás? Qual é o maior problema do homem? É ele chegar no dia do juízo, perante o Deus Santo, que vai se voltar com ira contra aqueles que não foram perdoados, e ele não tem um mediador. Esse é o grande problema da humanidade. Mas nós não temos esse problema, porque ninguém pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, desse que perdoou a nossa dívida. Nós não temos esse maior problema. Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês estão passando perseguição ferrenha, vocês estão passando dificuldade, perderam bens, família, mas ninguém pode tirar a salvação de vocês. É por isso que todas as coisas cooperam, e é por isso que nós somos mais do que vencedores. Esses versículos não se aplicam a circunstâncias terrenas. Quando tivermos bênção nas vidas, nós vamos dizer como Deus é gracioso. Mas não é por isso que você ter uma pessoa que recebe um emprego novo, um carro novo, o ímpio recebe isso também. Mas ele não pode dizer que ele é um mais do que vencedor. Ele não pode dizer, apesar das circunstâncias favoráveis que ele vive na vida, que todas as coisas cooperam, porque ele está indo para o inferno. Ele está indo para a condenação. Nós podemos dizer isso, reconhecer o amor de Deus, reconhecer o cooperar de Deus, reconhecer que nós somos mais do que vencedores, quando nós perdemos tudo nessa vida. Porque Deus vai nos dar todos os benefícios, mais do que nós podemos imaginar na eternidade. Isso é seguro. Ele deu o seu Filho, é seguro. Ele deu as primícias. A segunda etapa da colheita vai ser feita. O Senhor vai nos dar a vida eterna. O que nós podemos, meus irmãos, extrair desse texto? Primeiro, a primeira coisa muito clara, após examinarmos esse bloco, e especialmente essa seção final que fala sobre segurança, e aqui é um ponto importante, nós não podemos tratar do tema da santificação, a parte da segurança. Se você trata sobre santificação sem falar sobre segurança de salvação, você vai cair no catolicismo. Você vai cair no ensino que promove a santificação, mas que busca o mérito humano, que causa insegurança, que as pessoas ficam aterrorizadas, que as pessoas não têm paz. Eles leem a Bíblia, eles buscam obedecer a Deus, mas eles falam sobre perder salvação. Então Paulo chama a igreja para a santificação, mas ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ensinar sobre a graça e precisamos ensinar sobre santificação, reconhecendo cada lugar da doutrina no seu devido ponto. O ensino de perda de salvação, meus irmãos, é um desvio doutrinário que volta ao tópico do catolicismo. As pessoas são motivadas muitas vezes corretamente para promover uma santidade, para promover coisas positivas no meio da igreja, mas a motivação correta não anula o ensino errado. As pessoas fazem regras para estabelecer no meio da igreja e nisso eles pecam na base do evangelho, que é o ensino da graça. O contexto desse ensino de perder salvação é exatamente o mérito. É o homem buscar a salvação pelas obras. É o abandono ao protesto da reforma. A reforma tinha um protesto, por isso que é reforma protestante. Por que vem esse nome, reforma protestante? Há um protesto. E qual é o protesto? Nós não vamos seguir essa doutrina meritória. A justificação é pela fé, unicamente pela fé. Toda a igreja que está debaixo desse lema tem que estar de acordo com o protesto. As igrejas agora se dizem evangélicas, protestantes e defendem a mesma argumentação do catolicismo. Elas abandonaram o protesto. É incoerente. Porque o homem, ele quer ter o mérito, ele não se satisfaz em dizer que Deus fez tudo. Ele quer se achar melhor do que o outro, ele quer se achar melhor do que as outras religiões. De fato, esse texto deixa muito claro, meus irmãos, o desvio doutrinário da teologia da prosperidade também. Se alguém pega esses versículos, como é muito comum, e usa para falar sobre eu tenho convicção de que o meu problema vai ser tirado dessa vida, ele comete um erro hermenêutico. Porque Paulo não está falando sobre que Deus é obrigado a tirar esse ou aquele problema nessa vida. Ele está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Ele está falando que nós somos amados de Deus. Ele está falando que nós somos mais do que vencedores por causa do céu. Porque nós vamos receber o céu, porque nós fomos eleitos e nós vamos para o céu. Ele não está falando sobre bênçãos terrenas. E as pessoas, muitas vezes, a teologia errada, ela faz a pessoa entrar em crise, porque as pessoas ouvem em determinada igreja que se você confiar, se você fizer isso ou aquilo, o seu problema vai ser tirado, você vai conseguir um carro novo, um emprego novo, e a pessoa começa a orar, começa a jejuar, e as coisas não acontecem. E ele entra em crise, porque ele diz: cadê que a promessa de Deus não está se cumprindo? A Bíblia não diz que eu sou mais do que vencedor, e na mente dele ser mais do que vencedor é não ter problemas. Ele está pensando na terra. Só que Paulo está falando do céu. Paulo não está falando da terra. Na terra, quando ele fala da terra, ele está dizendo o seguinte: a cena é a mais terrível possível, meus irmãos. A cena é que nós somos as ovelhas indo para o matadouro. Pensa na cena do matadouro. Uma ovelha caminhando e alguém enfiando a faca. Não, essa é a circunstância entre a primeira e segunda vinda nossa. Nós vamos ser privados. É a cena do primeiro século. Deus não abandonou vocês. Deus ama vocês, ainda que vocês estão sendo perseguidos. Esse ensino, meus irmãos, leva os nossos olhos a focarem na nossa vitória. Qual é a nossa vitória? Que nós somos perdoados. A nossa vitória é a nossa redenção. Nós cometemos um desvio de rota. Nós somos filhos e somos amados, mas nós cometemos um desvio. E precisamos realinhar a nossa mente, o nosso coração, quando nós começamos a focar naquilo que não deve ser o foco. Quando eu começo a ler a Bíblia, pensando nos meus sonhos, quando eu venho para o culto pensando nos meus anseios, nos meus objetivos dessa terra, e esse é um desvio, porque eu preciso ir para a adoração nesse santo dia para me desconectar completamente das circunstâncias terrenas. Nesse dia, nesse santo dia, nesse dia separado, é quando eu vou encher o meu coração do céu. É quando eu vou pensar nas promessas eternas, na minha esperança de eternidade. O meu foco é a riqueza celestial, é a esperança desse mundo. E aí, de fato, eu posso reconhecer que eu sou mais do que vencedor se eu acabei de passar por um episódio do primeiro século. O Império Romano entrou na minha casa, tomou todos os meus bens, matou todos os meus familiares. Eu posso ler esse texto e encontrar consolo. Continuo triste pela circunstância terrena, mas Paulo não está falando. Porque aquele cidadão do primeiro século que teve os seus parentes todos assassinados, ele só vai encontrar com esses crentes na eternidade, ele vai ter que viver os dias. Mas Paulo está focando o olho dele, olha para o céu. E o que nós vemos, meus irmãos, na nossa geração, são pregações que anunciam expectativas e promessas sobre esse mundo, fala muito da terra. E a Escritura fala do céu. A Escritura conduz o nosso coração a ter a expectativa, a lidar com os problemas da terra, mas buscando esperança no céu. Podemos, meus irmãos, ter alegria em nossos corações, ainda que passemos as maiores dores nesse mundo. Não é porque nesse mundo nós teremos de volta todos os benefícios, porque até o próprio Jó, que tem dias mudados, ele tem dias alegres, mas os filhos que morreram não voltaram. Ele pode até reaver bens, mas sempre nesse mundo haverá uma imperfeição que só será sanada na segunda vinda de Cristo. É lá onde todos os benefícios, nós entraremos no jardim e ali nós teremos todos os benefícios. Que o Senhor Deus nos abençoe.